dia, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sou Carlos Alberto da Rede Sustentabilidade, partido da Marina Silva e muitos outros. Meu projeto de democracia direta via informática, eu formulei no ano 2000, lá no Mackenzie, achando que eu ia ser pioneiro, né? Mas felizmente eu não era pioneiro, tinha vários projetos em andamento e era o meu sonho de criança esse projeto, né? Bom, então eu vou passar depois esse texto e o próprio projeto original para todo mundo, inclusive já está na internet, né? É só vocês terem acesso ao link. Então, guaru.com.br/op, tá? Então, liberdade é a participação no poder, né? Isso simplesmente é Roma antiga, né? Eu precisava que alguém só apertasse aí para... você pode ajudar aí só para não ficar sobrecarregado? Está passando aqui? Isso. Já passou. Tá? Esse já passou. Bom, então, no anterior tinha também, né, o conceito de igualdade, que demanda que cada pessoa tem que ter o mesmo situação política e talvez econômica, né, do que outra pessoa. Né? Então, para a gente ter a plenitude, você vê que ele vê. Primeiro ele põe o político e depois ele fala do econômico. Né? Eu acho que isso é uma causa bem importante para a gente citar, né? Que é mais importante a parte política do que a parte econômica, né? Nossa situação. Então, a função da democracia é dar o poder de decisão ao povo, sem limites. Nós aqui simplificamos como somente transferir a votação de nossas decisões aos nossos representantes, entre aspas. Né? Isso é a democracia representativa hoje. Esses, muitas vezes, logo após o pleito, ao invés de tornarem-se representantes de nossas reivindicações, né, no Brasil, infelizmente, nós nos tornamos reféns de suas ideias e decisões, muitas vezes não democráticas nem inteligentes, para não dizer os outros adjetivos mais polêmicos. Né? Então, é muito claro isso para mim, né? Deixa eu pôr o tempo aqui para não sair o tempo. Bom, então a gente vai ver, né, a apresentação em abrangência, primeiro, né, o que ela tem que representar, requisitos básicos, né, o que precisa para a democracia direta funcionar, desafios da participação popular, que essa aparentemente é mais difícil, né, do Brasil, fazer o pessoal fazer a participação popular, né, e como a gente faria a implantação parcial e gradativa disso, né, e as aplicações de sucesso no mundo. Bom, a abrangência, para mim, o resumo... sim, pode. Abrangência, desculpa, mais uma. Então, a abrangência, para mim, é simplesmente tudo. Né? Quer dizer, o povo vai decidir tudo. Não precisaríamos de representantes, não precisaríamos de ter vereadores, não teria executores. Os Estados Unidos seguem essa linha, mesmo isso está em lei. Né? Então, eles têm essa força, eles conseguem fazer com que os representantes dele realmente os representem, mas sejam só apenas executores. Eles exigem do cara uma coisa, se o cara não faz, está fora. Eles exigem que o cara renuncie. Né? Simples assim. Bom, então, o que ele escolheria, o povo? O que é crucial, o que é importante, o que é secundário, desnecessário ou supérfluo. Quanto deveria ser investido e caso surgissem, é muito comum, né? Surgir no lugar coisas extras para se fazer. Então, o povo seria informado novamente, olha, descobriu ali uma pedra, não dá para fazer um túnel ali, vai ser muito mais caro. Então, vamos decidir de novo se continua aquele investimento com um custo mais caro ou se interrompe o trabalho. Por qual período de tempo, se precisa de extensão de tempo, se precisa investir mais para reduzir o tempo, porque vai ganhar dinheiro com a redução disso, né? Com que controle da execução do projeto? E qual o objetivo daquele projeto? Porque às vezes... você tem claramente o objetivo do projeto, fica muito mais fácil você avançar nesse projeto e fazer. Então, saindo do objetivo, olha, o objetivo era esse, né, de chegar no lugar. E definir sobre os projetos de lei e suas cláusulas. Então, isso é uma parte importante. Os projetos de lei teriam que ser votados pelo povo e as cláusulas desse projeto de lei também votadas pelo povo, decididas pelo povo. Tá? Então, os requisitos básicos, né? Transparência de informações.
Então, é necessário que você aumente a transparência de informações para que o cidadão comum descubra rapidamente os problemas da cidade. Por quê? Porque os problemas das cidades não estão aparentes para todos. O cara de um bairro não vê o problema da cidade de outro bairro. O cara, se está faltando médico lá no problema de Guarulhos, né, ele chegar à conclusão que faltam 105 médicos, como que faltam 105 médicos? Quer dizer, quando faltasse um, já tinha que ter uma atitude. Não podia esperar faltar 105 médicos numa cidade que não é tão gigante assim. Né? Guarulhos é grande, mas tem 1,5 milhão de habitantes. Mas 105 médicos é um absurdo. Então, quando só faltasse um médico, já teria que ter um indicador mostrando, né? Só ver que aumentou a fila, né? Aumentou o atendimento, teve um acidente na dúvida, não fomos capazes de atender. Então, é visível isso, então está faltando médico, está faltando recurso, está faltando raio-x, alguma coisa está faltando. Então, temos que saber rapidamente isso. Né? A educação pública de qualidade. Quanto mais educado tiver o povo, mais fácil é você explicar para esse povo quais são os problemas da cidade. Né? Porque é o povo que tem que decidir, não tem jeito, o povo que tem que decidir o que é melhor para ele. Né? Na minha, é sempre educação. A minha quesita é sempre educação. Então você tem que dar educação pública de qualidade para que o povo possa trabalhar, virar médico, virar doutor se está precisando, virar construtor civil se está faltando isso, aprender a fazer pontes, né? Quer dizer, então ele tem todas as opções possíveis para aprender, a gente supre o que precisa para o povo, simples. Né? Então, e a educação pública de qualidade e a informação transparente de qualidade é que dá o poder de decisão ao povo. Então isso é muito interligado. Então você, nas transparências, né, o treinamento era na antiga mesmo, mas tudo bem. Os indicadores disponíveis com análise especialistas. Né? Análise especialistas. Quer dizer, isso é importantíssimo, porque o povo sempre vai ter dificuldade de entender algumas coisas, que os administradores têm essa informação. Então essa informação tem que ser passada pelo povo um pouco mais mastigada. Né? Os orçamentos participativos tinham essa principal característica. Agora sim. Participação popular, né? Então a participação popular, que é a parte aparentemente mais difícil, né? Com certeza mais difícil. Então, na minha ideia é incentivar os pais e filhos a participar da legislação das escolas. Esse tanto uma educação, incentivar a própria educação a melhorar, ele tem que melhorar muito a educação, então incentivo para isso, quanto o próprio ensinar os pais e alunos a participarem. Então você está treinando os dois lados, você está ganhando uma educação melhor, fazendo o povo participar, e o povo está percebendo que ao participar e ter uma educação melhor, ele pode participar dos outros assuntos e também ter uma evolução, né, desses outros assuntos. Então, por isso precisamos de treinamentos e reuniões. Por quê? Tem que incentivar o povo a participar e tem que ensinar como é que participa. Evitar as brigas, né? Evitar as discussões que viram pessoais. Então, procurar as ideias realmente e fazer as soluções. Né? As soluções. Sistema de votação pública baseado na votação por notas. Né? Essa é uma coisa que no meu projeto eu tive muito cuidado em fazer, porque as votações tradicionais são muito simples, é sim ou não, nós somos já super evoluídos, os nossos celulares já são complexos pra caramba, e as pessoas usam. Então a gente pode fazer uma votação por notas que é muito mais informativa. Exemplo, né, se a gente fosse escolher aqui entre nós, né, vamos escolher entre nós todos 4 cargos. Né? Então vamos dizer que 2 seriam mais importantes e outros 2 seriam um pouco menos importantes. Então seria primeiro, segundo, terceiro e quarto. Cada um de nós votaria em todos aqui, classificando, por exemplo, eu votaria primeiro na Denise, daria voto 10 para ela, por exemplo. Aí para ele voto 8, voto 9, voto 7, voto 6. Vocês todos fazendo exatamente a mesma coisa, você já decidiu e já classificou todos aqui, perante todos. Então, numa votação só, a gente consegue já fazer os 4 eleitos. Não precisaria fazer de novo uma outra votação. Esse é um exemplo, tá? Pensando isso num projeto. Imagina que você, facilmente no bairro de Guarulhos, 50 mil habitantes, você teria 150 projetos necessários, urgentes. Né?
Então, 150 projetos, as pessoas votariam, por exemplo, leriam todos os projetos, a gente explicaria o que é cada um dos projetos, como é que é, o custo de cada projeto, daria uma planilha, né? E a pessoa iria simplesmente votar, escolhendo qual, classificando todos os 150 projetos. Então, fala, projeto 1, eu prefiro esse. Então, dou peso 150 para ele. Projeto 2, eu prefiro esse. Peso 149. Projeto 3, 148. Projeto 4, 147. Com uma regra matemática simples, a informação de todo o coletivo fica super visível a todos. E quando você vê o resultado, é impressionante, né? Isso eu usei algumas vezes, né? Gerindo o meu pessoal, há 26 colaboradores, você via assim de forma impressionante. Eu achava que o pessoal não sabia o que era prioritário e o grupo inteiro sabia o que era prioritário, entendeu? Porque a informação estava lá, estava vívida e os assuntos prioritários ficaram em topo, os assuntos não prioritários ficaram lá embaixo, entendeu? Então, a informação coletiva está presente em todos e isso tem que ser extraído. E a votação por notas, eu não sei, é um jeito simples e rápido que eu vou mostrar depois de como fazer isso. Tá? Então, com a transparência, com a educação e com os treinamentos, os cidadãos podem decidir tudo numa votação por notas. E aí, facilmente, a gente vai subindo dos 15%, que seria o mínimo aceitável para fazer uma participação popular, a meu ver, né? 15% da população seria um número bom. O Brasil tem hoje uns 8%, tá? E 60% seria o nosso objetivo. A partir de 60%, eu garanto para vocês que todos os problemas nacionais estão resolvidos. Tá? Vamos lá. Lógico, com a educação pública de qualidade, tentando fazer realmente a democracia direta funcionar. Bom, então aqui está o desafio. Né? Então, eu comecei a fazer o projeto, achei que seríamos pioneiros. Mas encontramos os reais pioneiros. Acho que é a próxima, né? Desculpe, eu não podia dizer por nada. Isso. Os reais pioneiros foram no orçamento participativo. Né? Aí eu tenho que citar o PT. Né? Eu falo que eu cito o PT nas coisas ruins que ele fez, mas também tenho que citar eles nas coisas boas que ele fez. Né? Então, o orçamento participativo de 3 grandes cidades, Porto Alegre, Santo André e Belo Horizonte, foram feitos com sucesso, baseado num sistema de votação simples, que são 3 bolinhas ou 5 bolinhas que o usuário ia lá e colava ou votava numa urna de um projeto. Tá? Então, uma coisa super banal. Né? E mesmo assim, teve alto sucesso, teve alta participação, resolveu problemas dessas cidades. Né? Então, o orçamento participativo foi muito pioneiro nisso, em 89. Aí o curioso disso, né, que eu sempre cito, é que eu pesquisei na internet mais de 600 páginas sobre o assunto, 300 delas em inglês. Então, o nosso orçamento participativo foi mais estudado pelos americanos, Universidade da Califórnia e Universidade de Miami, do que pelo Brasil. Algumas coisas que eu achei pela internet, eu liguei para o pessoal de Santo André, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e falei, olha, é aquele gráfico assim. Não, a gente não tem esse gráfico, mas tem aqui no site e tal. Que site? Aí eu passava para eles, eles não tinham essa informação. A informação foi coletada por estudantes americanos que acompanharam o projeto e eles nem souberam disso. Então, metade da minha proposta de democracia direta é baseada no estudo dos americanos fizeram em cima da nossa execução. Entendeu? Então, quer dizer, em vez de estar a nossa faculdade fazendo e aprendendo com esses processos populares, esses problemas, quem estava aprendendo foi os Estados Unidos, né? Dos dois lados, né? Na Califórnia e na Flórida. Tá? Bom, então eles falando, né? Que eles foram entrevistados pelo CNN, se você tem uma noção, né? Quer dizer, o pessoal nosso aqui foi entrevistado pela CNN, não foi entrevistado pela Bandeirantes, não foi entrevistado pela Bandeirantes, não foi entrevistado pela Record, foi entrevistado pela CNN. E eles estão reclamando que eles tiveram só 2 minutos para mostrar 10 anos de trabalho, porque a CNN é muito simplista, né? Ela pincela as coisas, você vai procurar na internet e você vai achar, né? Não tem tempo para mostrar todos os tópicos. Né? Bom, então
desculpa que eles fazem para democracia representativa e não aumentar a democracia nossa, né, é que é impossível você escutar 1 milhão de pessoas em Guarulhos, né, para decidir um assunto. Mas é visível que isso é muito fácil fazer se tiver interesse. Tá? E se tiver interesse dos dois lados, da população e do Estado, em fornecer essa disponibilidade. Né? Então, aqui um texto, né, para que se mantenham as condições de liberdade e igualdade, onde nenhum cidadão perde sua soberania no processo de formação da vontade geral, essa não pode ser delegada ou transferida. Né? Porque senão, e os mandatários devem ser revogáveis a qualquer instante. Quer dizer, os caras são executores, eles tinham que ser apenas executores, nada mais que isso. O povo é que tinha que decidir tudo que os executores vão fazer. Tá? Bom, o orçamento participativo mostrou, com vontade política, muito trabalho e dedicação, que mesmo cidades muito grandes e do tamanho e complexidade, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santo André, e teve outras cidades, tá? É que eu gosto de citar essas três porque elas são as maiores. Podem ser geridas ou direcionadas pelos cidadãos usando o OP. E note que a OP conseguiu seus objetivos, mesmo enfrentando os problemas recorrentes, de novo, de um modo muito simples e braçal de votações manuais. Tá? Então a população simplesmente votava ali de modo manualmente, tinha que ir fisicamente lá. Né? Então em 88, o livro Dutra entrou e pôs o orçamento participativo. Então 98% da receita era folha de pagamento. Eu vou dar só uns tópicos aqui, o texto depois vocês vão ver, vocês podem ver integralmente. Em 12 anos depois, o livro Dutra o PT ficou mandando 4 mandatos, tá? Então foram 16 anos. Aqui só tinham 3 administrações do período que eu analisei. Tá? Eles já conseguiram fazer os níveis, todos os níveis aumentarem. O nível que eu gosto de. O nível que eu gosto de mostrar é mais a coleta de esgoto. Porque a coleta de esgoto é um indicador que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de avançar. E que eu saiba, depois de ter feito a ditadura no Brasil, a única cidade grande que conseguiu aumentar a captação de esgoto foi Porto Alegre. São Paulo tem ótima captação de esgoto, mas não foi ninguém depois da ditadura que fez. Foi antes da ditadura que foi feito o que a gente tem tão bom na cidade de São Paulo. Tá? Inclusive água e esgoto. Tá? As águas, né, as represas e as outras coisas feitas no governo PSDB e do PT, né, foram 4% do PSDB e 4% do PT. O resto foi antes da ditadura ou durante a ditadura, de captação de água, né? Por isso que ele está com essa crise hídrica monstruosa. E de esgoto, ele está parado há 40 anos, fácil. Então, por que devemos mudar? Né? Se em time que está ganhando a gente não mexe, eu acho que time que a gente está perdendo de goleada, como a gente está perdendo politicamente, né? Nós somos escravos dos políticos, né? A gente não manda nos políticos, a gente somos escravos, tudo deveria ser modificado. Né? Então, repetindo, a dificuldade maior para isso acontecer é a falta de vontade política dos governantes, a possibilidade deles perderem o poder. Eu cito sempre, né, que o PT fez essas coisas, o orçamento participativo funcionar, né, fez o orçamento participativo funcionar, mas a própria Marta Suplicy, quando foi candidata aqui em São Paulo, era contra o orçamento participativo, enquanto o marido dela, o Suplicy, era a favor e grande incentivador. Né? Tem várias frases dele são dele, né? Inclusive essa aqui, né, de 99. A administração municipal petista chegou à Câmara Municipal, né, levou em Porto Alegre um projeto de lei tentando regulamentar isso, tornar lei o orçamento participativo. Não conseguiu. Tá? E aí, depois de 16 anos, um grande sucesso do orçamento participativo em Porto Alegre, o PSDB, que foi, né, saiu depois de 16 anos, entrou no PSDB jurou que não ia acabar com o orçamento participativo, foi campanha. A primeira atitude quando ele entrou foi acabar com o orçamento participativo. Tá? E aí não voltou até hoje em Porto Alegre. Tá? Então a importância de pressão popular, né, e participação popular. Eles simplesmente não pressionaram tanto mais. Então, isso aqui é meio redundante para a rede, né, que nós somos os sonháticos, mas a utopia, para mim, é simplesmente
uma coisa que ainda não aconteceu. Tá? Então, quando falam de utopia, nós estamos muito mais próximos de alcançá-la do que o pessoal acha. Pode passar? Pode. É isso mesmo. Então, a votação na internet tem várias coisas americanas, já no ano 2000, que funcionavam, inclusive pelo telefone. Então, a participação popular nas escolas, as pessoas decidem tudo, pegando o telefone, ligando, votando por e-mail, votando pelo correio. Então, tudo lá vale, todos os meios valem. Até assim, é um contraponto da democracia direta. Eu acho que a democracia direta, uma grande vantagem, via informática, né? Eu acho que a democracia direta via informática é uma grande vantagem porque os custos são menores. Mas todas as formas tinham que ser utilizadas. Porque se você só faz a democracia direta via informática, usando os recursos de informática, você pode causar um problema para as classes C, D e E. Né? Eu particularmente acho que inventei a classe E no ano 2000 e agora já tem muita gente falando da classe E. A classe E seria os excluídos, para mim. Né? Seriam as pessoas moradoras de rua, não tem quase nada de recurso. Né? A classe D seria uma pessoa quase lá. A classe C seria o pobre. Então, a classe D é miserável, a classe E são os excluídos mesmo, são os moradores de rua para baixo. Né? Então, a classe C, D e E precisa ter um mecanismo que faça elas virem para participar também, que vai tornar os cidadãos novamente. Tá? Então, tem muita coisa funcionando, mesmo naquela época. Então, o vote.org soltou isso. Com a internet e o voto telefônico, salvamos quase todo o dinheiro e tempo disponível que o processo eleitoral precisava para eles. Então seria fácil manter 4 eleições por ano ou mais, com menor custo e convenientes que uma votação eleitoral normal. Né? Então eles já viram isso no ano 2000, eles começaram a usar isso até antes. Tá? Então está aqui o link. Né? Então, por exemplo, essa eu peguei agora em 2016. Né? Então, por exemplo, na Flórida, 33% dos eleitores não foram votar. Eles votaram antes. Eles votaram pelo correio, principalmente, e outras formas de votação deles. Então, quer dizer, eles não foram votar, eles votaram antes. Né? Já decidiram votar antes. E o pessoal sempre, a nossa imprensa sempre martela a imprensa. A democracia americana é um lixo. Olha os problemas da democracia americana. Como se a nossa fosse fantástica. Eles é que têm a democracia realmente funcional. 77% das pessoas lá estão filiadas a um partido político. Tá? Mais de 30 partidos políticos. E o cara ainda pode concorrer sem ter partido político. Como nessa eleição, o cara que não concorreu, acho que teve 0,3% dos votos. 400 e poucos mil votos. Tá? Ele não tem partido político. Bom, os métodos tipo votação por nota, né, tem vários tipos de classificação. Então você vota na votação por notas e você classifica de várias formas. Lógico, todos os métodos de classificação geram incongruências, né? Porque você não usou esse peso, usou esse, porque você não usou esse. Então você pode achar distorções, mas são coisas matemáticas que você consegue mostrar facilmente as situações e as vantagens de usar cada um dos métodos. Então isso na minha democracia está muito explícito as vantagens de cada um dos métodos. E no outro link que vai estar um pouco mais adiante, na Wikipédia também tem uma exemplificação de como que talvez exista. Né? Próximo. Isso. Estou um pouco atrasado? Vamos lá. Então a votação por notas, eu tenho um link aqui. Eu vou pular isso para a vou falar só um pedaço desse aí. Então, por exemplo, vamos pensar em 10 opções. Né? E o exemplo que eu fiz na planilha, eu vou mandar para vocês, seria para escolher o melhor desportista brasileiro de todos os tempos. Né? Mas pode ser os projetos. Né? Então, muitos candidatos com muitas alternativas. Então, você pode pensar em 200, 300 nomes. Né? E se a gente simplesmente coletasse aqui, todo mundo vai falar Senna e esqueceu o Pelé. E aí todo mundo fala Pelé e esqueceu o Senna, se fosse uma votação simples. Mas, quando você faz uma votação por notas,
e a gente vai escolher os 10 esportistas mais efetivos, a gente poderia escolher os 10, cada um de nós. Então eu ia lembrar do Pelé, ia lembrar do Senna, ia lembrar do Oscar, ia lembrar do Zico, ia lembrar do Sócrates, ia lembrar do Falcão, ia lembrar do Tele Santana. Então eu poderia lembrar dos 10 que eu gosto. E ficaria muito mais representativo o resultado final. Então, aqui é um resumo do problema matemático envolvendo a classificação e a quantidade de votos que você vai pedir para cada um falar dos projetos. Mas, matematicamente, se a gente tiver 150 projetos e as pessoas votarem nos 150 projetos, a gente tem 100% de solução matemática para saber exatamente o melhor projeto da população e o pior projeto escolhido pela população, o menos prioritário, né? Então, por exemplo, pedindo 10 opções, até o terceiro nome, nós temos uma precisão muito grande. A gente saberia que seria Pelé, Senna e mais alguém, provavelmente. Tá? Já se a gente pedisse, querendo 10 pessoas, a gente pedisse até 30 votos, aí você teria 100% de certeza de ter os 10 melhores eleitos pela população mesmo. Tá? Então, a democracia direta é uma realidade. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que ele saiu. É uma realidade em vários países. Na Suíça eles chamam de democracia semidireta, porque eles fazem. Alguém no Senado fala, eu vou inventar uma lei tal. O povo se reúne, fala que não, consegue lá 0,1% dos votos em vários estados. Ou 0,3, tem umas regras, obrigam o referendo, vai lá e vota contra. Tá? Então, por isso eles chamam de semidireto. Né? E eles têm um monte de controle de fiscalização e controle do parlamento. Né? Então, 0,67% da população, 50 mil assinaturas. E ele pode fazer um referendo e anular a lei. Né? Isso, na nossa Constituição de 88, tem vários recursos. Eu vi todos eles e citei no meu trabalho também, tá? Então nós já temos vários projetos de lei que foram feitos pela população, então a gente tem já muito mastigado para fazer isso funcionar. A gente pode requerer um referendo igual, um plebiscito ou referendo igual a eles, né? Então a gente para decidir diretamente, tá? E as nossas urnas estão para isso. Pode passar uma? Então aqui está o exemplo de uma planilha de votação por notas. Talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou traduzir. Eu fiz umas cores que seria a votação. Né? O Pelé está aqui, em branco com vermelho, né? Aqui está o Senna, ótimo. Aqui o Senna, né? Então eu fiz uma simulação, né? 10 pessoas votando 10 classificações. Né? E aí, aqui as classificações baseadas nos métodos Condorcet, que são classificações da votação por notas. Então, matematicamente você vê que o Pelé, no primeiro tipo, o Pelé ganhou do Senna, empatou, mas ele ganhou do Senna com critérios de empate. Se você puder subir um pouco. Não. Aí. Você vai ver que no outro critério matemático, o Pelé ganhou do Senna por pouca diferença também. E aí eu fiz nessa planilha, eu fiz algumas comparações matemáticas que achei que apaga, desligar assim, né? As simulações matemáticas mostram que os primeiros candidatos são muito pouco alterados, baseados nos critérios de classificação. E o que acontece muito, algumas mudanças e poucas mudanças nos candidatos intermediários. Principalmente quando você tem, como eu falei aqui, você de 3 mil esportistas brasileiros, a gente só pediu para os caras selecionar 10. Então essas divergências vão aparecer mais quando você teve problemas assim. Mas se você falar que os 150, cada pessoa vai votar nos 150 projetos, esses problemas matemáticos praticamente somem. Tá? Mais um tópico. Bom, as democracias diretas, essas são todos os tópicos novos, tá? Esses são atuais. Então, essas são as democracias diretas que estão já em uso. Né? Quando eu fiz no ano 2000, nenhuma delas estava em uso.
Mas agora já tem democracia direta no Canadá, em vários estados, tem na Colômbia Britânica, tá? Próxima. Já tem na Itália, tem na França, tem uma semidireta em Portugal, que em Portugal aconteceu um problema, né? Eles fizeram a democracia direta lá, houve um problema que ocorreu, não sei exatamente, está dito, né? Que acabou tendo a ditadura, né? Logo após isso, e aí eles ficaram com receio e puseram a democracia semidireta. Mas, como eu falo, né? Sem a gente ter pressão popular e participação popular efetiva, tudo isso vira lei morta, né? Então, os problemas que ocorrem em qualquer democracia só podem ser resolvidos pelo povo, pela participação popular e pela pressão popular, né? Por isso que eu sempre, meu resumo da rede é sempre esse: participação popular, pressão popular. E o meu objetivo é sempre educação pública de qualidade, tá? Bom, passo próximo. Eu gosto de citar sempre os Estados Unidos, porque a gente sempre cita os Estados Unidos como o bom em tudo para o brasileiro. E interessante que a mídia sempre detona o que é o melhor dos Estados Unidos, que é a democracia deles. A democracia deles, pela lei, é representativa, mas pela efetividade não é representativa, é democracia direta. Eles fazem participação popular, eles pressionam, ninguém faz nada que eles não queiram. O Obama vai completar 8 anos, né? E o Obama porque queria fazer a saúde pública, que o país mais rico do mundo não consegue dar saúde de graça para o seu povo, né? É o imposto do citar isso, mas ele dá uma educação pública de qualidade, tanto que várias pessoas conseguiram, mesmo em bairros distantes, mesmo em cidades distantes, conseguir chegar em níveis muito bons em faculdades. Eles têm muitas bolsas. As faculdades são todas privadas, sim, mas eles têm bolsas. Então, a pessoa estudando, o cara quer que ele vá para a sociedade bem, ajudar a sociedade, e ele põe na faculdade boa e dá bolsa de estudo. Bom, então, as primárias são todas do povo lá. As primárias são mais importantes nos Estados Unidos. E o brasileiro sempre quer esconder as primárias, né? Por que será, né? O poder está nos poderosos, né? Infelizmente. Então eles querem esconder as primárias americanas, mas o segredo da democracia americana são as primárias. Então, nas primárias eles escolhem já os que eles querem dos democratas e já os candidatos que eles querem dos republicanos. Nas primárias eles já decidiram, nos conselhos da cidade, eles já decidiram todas as coisas que tem que ser feitas na cidade. O plano de governo não é o governo, não é o Bush que fez, não é o Obama que fez, não é a Hillary que fez. O plano de governo quem fez foi o povo, de cada uma das regiões. Entendeu? Cada um dos cidadãos fez o plano de governo junto com a população. Então, eles decidem, todos os que a gente decide, né, vereador, prefeito, etc., mas eles decidem também delegado de polícia, juízes, e muitas cidades eles escolhem o secretário de educação diretamente, alguns secretários de esporte, algumas vezes, algumas cidades eles acham isso mais importante, diretamente, entendeu? Bom, então eles participam, né? 77% de filiados, mais de 30 partidos políticos. A gente só conhece os dois grandes e eles só tem que acabar os partidos políticos no Brasil. Não, tem que se criar mais, porque o povo tem que estar em cada partido político que ele consiga interferir. Hoje, o que a gente precisa tornar é que os partidos políticos hoje sejam obrigados a serem democráticos. A gente tem que obrigar que a nossa urna eletrônica, que não se usa 100% do tempo, fica ociosa muito tempo, serem emprestados por partidos políticos e ser feito obrigatório os filiados todos votarem nos candidatos. Hoje não é feito isso. O Paulo Maluf e companhia decidem o que querem de cada um dos. Eu quero ele para ser o candidato. O cara vai lá, paga, o Paulo Maluf leva mais 5, né, ele recebe a votação dele, ele leva mais 5. E o cara paga e é um dos 5. Cadê a democracia aí? O cara comprou as 5 vagas. Não, o povo, filiados do PP, tinham que escolher quem são esses 5 que vão junto com o Paulo Maluf ser candidatos. Entendeu? Então isso é muito. Então, esse é o problema do Brasil. Os nossos partidos não são democráticos. Né? Aqui eu tenho que citar o PT negativamente em Guarulhos, que o Eloy Petá foi escolhido não pelos 16 mil filiados de
Guarulhos foi escolhido pelos 230 da executiva, né? Quer dizer, então não foi escolhido pelo povo, então não representa, para mim já foi um erro, né? Bom, então aqui é o importante, né? Eu acho que é interessante como a rede, até me arrepia, né? Eu estou participando da rede, né? Uma super honra, graças ao Alexandre Zeituni, né? Que me convidou bem no começo, e a Marina Silva, né? O encantamento com a Marina Silva, e ela está propondo que todos os nossos votos sejam escolhidos por votação por consulta popular. Então, nessa minha campanha de política, de que eu votaria na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, baseado no que o povo escolhesse, né? Eu explicaria para eles o que é, eles vão votar, e eu votaria baseado no que eles escolheram. Lógico que para isso funcionar efetivamente, precisa ter um X número de pessoas respondendo, porque senão, por exemplo, vamos dizer que apenas 50 pessoas decidiram que eu vou votar, essas 50 pessoas podem ter entrado por serem exatamente as pessoas interessadas no projeto de lei que eu tenho que votar sim ou não. E, então está viciado essa votação. Agora, se quando eu estava, entrasse 50 mil pessoas, eu teria o maior prazer em seguir a votação das 50 mil pessoas, que com certeza não foram compradas. Não dá para você comprar 50 mil pessoas para fazer uma coisa. Então, pode avançar o tópico, por favor? Então, a conclusão minha, e para mim é muito clara, centralização de poder facilita a corrupção. É muito fácil você, em Guarulhos, 34 vereadores, você subornar 20 e você ter, né, dar 5 mil para 20, 5 mil reais para 20, e com 100 mil reais você decide uma coisa que vai te dar milhões de reais, né? E vai dar prejuízo, às vezes, de bilhões de reais para nós todos, né? Por outro lado, se você tem 50 mil pessoas que vão votar as coisas, você não consegue subornar 30 mil pessoas. Vamos dizer, eu vou subornar 30 mil pessoas a 10 mil reais. Já saiu mais caro, já saiu 300 mil reais. E por 10 reais o cara não vai. Fala, pô, se ele está esclarecido, ele vê, puxa, eu estou ganhando 10 reais, mas eu vou perder educação, estou ganhando 10 reais, mas eu vou perder saúde, estou ganhando 10 reais, mas eu vou perder 1 bilhão de reais nos meus impostos, aí os caras vão cobrar mais imposto de mim no ano que vem, para tapar o buraco, né? Quer dizer, então fica muito visível que a democracia direta é a solução simples para acabar com a corrupção, e a única possível. Treinamento e ensinamento à população é a única forma de transformar o povo em um cidadão. Então, de novo, treinamento, educação, nunca é demais. Saúde. O povo brasileiro clama por saúde, mas é um erro estratégico. A primeira coisa é a educação. A educação, ele vira médico e resolve o problema. Com a educação, ele põe sapato, ele trabalha para ter sapato, compra um sapato e não tem os problemas da saúde, os danos à saúde causados por ele andar na rua sem sapato. Ele percebe que ele tem que fazer, mesmo que o Estado não faça, ele tem que fazer o saneamento básico, ele não vai deixar as crianças brincarem com esgoto na rua. Ele vai pelo menos por esgoto fazer uma fossa séptica, já que o Estado não faz nada, vamos fazer uma fossa séptica que é simples, a tecnologia de 1810, ou acho que antes até, acho que vai ser 1500, a tecnologia, uma fossa séptica é simplesmente usar o próprio, faz um fosso e deixar no resíduo lá a terra filtrar. Então todo mundo tem que ter a capacidade de fazer a fossa séptica. Então, implantaremos e incentivaremos a participação popular através dos nossos vereadores eleitos pela rede de sustentabilidade. Esse é o ensinamento que a rede pode dar, e falando isso simplesmente, repetidas vezes, a gente pode mostrar para o povo que isso é a única saída. Tá? Eu só queria falar mais dessa transparência, o que vocês acham? Tá certo? Os softwares de controles que eu sempre cito, né, que são necessários para tudo isso funcionar, tanto a parte de transparência de informações da prefeitura, quanto a parte de projetos e de votação, teriam que ser todos software livre e oferecidos e exigidos das faculdades. Então as faculdades se uniriam e fariam esse software livre para ser usado em todas as prefeituras, todos os governos estaduais, municipais e federais, nos partidos políticos, e quem
quem quisesse, os outros países. E com isso você fomenta a própria faculdade, você cria empregos, né? Porque hoje muitos desses softwares são fechados na prefeitura. Então, tem empresários ganhando dinheiro. E aí você tem que vender para outra cidade. Ao invés da cidade não ter recurso, você barrou o avanço tecnológico. Porque a cidade não tem recurso para comprar um software. Não tem recurso para contratar o cara para sair de São Paulo e ir lá para Araraquara. Ou ir para lugares até mais distantes. Então, você fazendo um software livre, você simplesmente treina um cara da cidade, o cara já está com o sistema pronto, ele vai lá e adapta o sistema para a sua cidade. Então é importantíssimo que o software seja livre de tudo que é feito pelas prefeituras e para a democracia direta. Só mais um tópico, por favor. Na transparência, quanto o exagero de transparência é melhor, né? Vou dar 40 minutos, tá? Então, todas as firmas e empresas que fazem qualquer negócio com o governo, salariado ou não, né, tinham que ter todas as contas abertas na internet. Então, para todo mundo saber aonde está sendo gasto o dinheiro e ter comprovadamente aonde é gasto o dinheiro. E isso não precisaria nem ser exigido, não precisaria ter nenhum recurso, não precisa inventar nem sistema para isso. É só você obrigar os bancos a abrirem as suas contas na internet. Beleza? Então, você estaria... É só abrir as contas na internet. Então, por exemplo, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, seria obrigado a abrir todas as contas do governo e todas as contas que o governo deu R$1 para uma ONG, teria que estar aberta na internet. Então, isso foi uma solicitação que eu fiz no ano 2000, passei para todo mundo e virou lei, né? Desde o ano 2000. É interessante que o PSDB pôs, todos são obrigatórios, menos os dois que eram mencionados pelo PSDB, que era o governo do Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Então todos os outros são obrigados, mas como eles, entre aspas, têm um órgão que fiscaliza isso, eles falaram, não, nós não precisamos. Então tem a lei, mas a lei ainda não é punitiva. Então, por exemplo, o candidato de Guarulhos, que era do PT, o prefeito de Guarulhos, que era do PT, escondeu dos vereadores várias coisas e nunca foi punido, porque a transparência é lei, mas não tem uma punição ainda efetiva para quem não deve ser cumprida essa lei. Bom, acho que já fiz vocês escutarem muito. Agradeço a audiência, né, tanto a filmagem ao espaço, agradeço muito ao Cristiano, pessoalmente, a todos os presentes, e espero que essa não seja a única vez que eu faço essa apresentação. Eu espero que nas próximas apresentações já seja a gente implantando isso em algumas cidades. Perguntas? Agradecer. Você me permite? Lógico. Desculpa. Infelizmente, se um projeto como esse, com todo esse levantamento que você fez, chega hoje no projeto de reforma política que está ocorrendo no Congresso Nacional, ele seria chacota, ignorado, tornado piada, né? E é algo muito importante. O sistema americano tem seus prós, tem seus contras, tem acertos e defeitos. Eles estão agora num momento de autocrítica exatamente nesse processo americano, por conta da Hillary ter ganhado um voto popular, mas ter perdido porque teve menos delegados. Então, isso vai acontecer aqui nos próximos anos, algumas mudanças. E nós também estamos no período de mudanças. A educação, sem dúvida, é fundamental, mas eu acho que os políticos em si, principalmente a velha política em si, não tem interesse nenhum em dar educação, justamente porque se você dá educação, você dá conhecimento, você constrói projetos dessa forma e aí eles não têm mais o controle. Bom, então realmente não acho interessante. Eu vejo que a gente tem alguns trabalhos tímidos em relação a isso aqui no Brasil. O Senado costuma colocar algumas pautas que estão ocorrendo para ter uma votação, para ter uma perspectiva, mas não só para ter uma margem mesmo, ele não é levado à frente. A gente tem o Avaz, que o próprio Molon já levou quase um pouco recentemente, né? Levou do Avaz, então a gente tem algumas atitudes tímidas, tem alguns dados de transparência colocados, mas como você bem disse, não o eleitor, mas o cidadão,
ele, ao entrar em contato, ele se depara com um montante de dados, valores, que até em compreender isso, ele já desistiu de ter acesso. Então é realmente importante, acho que o sistema de notas tem que ser muito bem pensado, porque às vezes pode ser, acho que, um método a ser utilizado dentro de um partido, eu penso, ou uma rede que tenta trazer algo diferente do seu conceito de ter um diálogo e buscar um consenso progressivo. Talvez o sistema de notas possa ser um processo após não encontrar o consenso. Acho que é uma forma, mas a gente tem que pensar realmente nisso, isso precisa ser mais abordado e aprofundado dentro dos filiados. Muito bom. Muito bom. Quando você fala naquele assunto que em Guarulhos faltam 100 médicos e que poderia ser informado quando faltasse aí eu, do meu ponto de vista, já vejo um outro problema maior, que o problema não é faltar, é a fiscalização. Se tivesse quem fiscalizasse, porque quando ele foi faltar 100 médicos, provavelmente até 85, 90, os médicos não tinham, mas continuavam recebendo. Então, como que você vai receber? Não tem fisicamente, mas tem em folha de ponto. Exatamente. E aí, temos aí alguns conselhos, eu não sei, não se dá poder esses conselhos que em cada área, conselho de saúde, o conselho de habitação, onde o amigo faz parte. Porém, eles estão subordinados ao político. O conselho tem que ter tantos conselheiros e cada vereador escolhe um suplente ou alguém que recebe dinheiro e fala: você vai ser meu conselheiro dentro da supervisão. E aí você cria esse conselho, porém você não liberta. Alguém cria um órgão para fiscalizar e aí vem uma outra pessoa e fala assim: não, mas quem vai fiscalizar são os meus, a meu mano. E aí, como eu vejo o problema da saúde, como se fala, não é faltar médico, e sim começar a fiscalizar, até porque se você pega o secretário, aí o secretário coloca, por exemplo, em São Paulo, são divididos em 4 coordenadoria. Eu já posso responder, desculpa aqui, senão vai prolongar, né? Senão a gente vai prolongar muito. Então vamos lá. Então eu participei do conselho de saúde, graças a Denise, ela é conselheira lá, né? Ela faz essa parte. Não, conselheira, ela faz a parte dele. Sou ouvidora. É ouvidora, mas ela acaba pegando essas pontas e ajudando lá. Então ela colabora muito lá. Então eu participei do de Guarulhos, tá? Tem essa problemática, exatamente. Mas por quê? Por falta de participação popular. Então, por enquanto, hoje eu peguei lá, foram 55 pessoas que passaram no conselho daquele dia, tá? Naquele dia que eu contei, todos os outros não deu mais de 60 pessoas, tá? E 40 no máximo ao mesmo tempo. Que saíam, entravam, tem que fazer, né? Telefonemas, né? Saem, beleza. Então, 60 pessoas é fácil o vereador por 30. E já é a maioria, já controla. Entendeu? Quer dizer, agora, se for 5.000 pessoas, o vereador vai ter que achar 3.000. Se for 50.000 pessoas, o vereador vai ter que achar 30.000. Então aí que começa a complicar. Aí que começa a funcionar. Complicar para o vereador que quer comprar, né? Quer ser só mais um lugar que não é um participativo, é só um problema para falar: não, existe a participação, mas não funciona. Então, enquanto não tiver, enquanto o povo não se empoderar, né? A frase que você estava na Denise, nada resolve. Então, enquanto ela não estiver lá, fazendo um Tomeuzão em Guarulhos, que é um estádio, fazer reuniões lá, 50.000 pessoas participando, você não consegue fazer isso. Porque toda votação que você fizer, quem acha legal? 5 pessoas, 3 estão compradas, levanta a mão, está votado. Entendeu? Quer dizer, eu acho que eu respondi tudo, né? Posso complementar? Lógico. Eu entendi. Como é seu nome? Não. Você também trabalha na área da saúde, é isso? Eu trabalho dentro de um hospital que o problema não é financeiro, sim gestão. Abre-se o buraco da entrada é assim, mas o buraco da saída da corrupção é assim. O que eu estou entendendo, está dizendo, que vem contra que eu também sinto, essa sua angústia, porque a gente fala em participação popular, em democracia,
quando a gente vai para fazer a democracia, de fato que a gente quer fazer a transparência, que a gente quer, e a gente acredita nisso, eu também acredito, e sei que vai acontecer um dia, que vai ter a maturação, eu até falei com o Cristiano, mas quando a gente tem um conselheiro gestor, que é presidente do conselho, que é da gestão, que validação isso tem? Eu espero que agora o Lucas, né, que vai estar lá, o Alexandre Zenturini, que é da rede, que a gente consiga mudar esta postura. E também concordo com você quando você diz que os conselhos gestores hoje são muito gente, eu já até falei isso na rede, tem muitas pessoas ligadas a gabinete de vereador. Não que não seja legítimo, é legítimo, mas não é para defender o interesse do vereador, do gabinete do vereador, é para defender os interesses da comunidade, não é o que a gente sente. E só para entender um pouco mais, que eu não preciso ter 300 milhões de pessoas participando do conselho, porque não é essa a finalidade, é parentalidade. Vocês sabem disso, é tripartite. O conselho é assim, né? O que precisa? Ter pessoas críticas, pessoas que vão lá com interesses do coletivo. Eu não preciso ter a maioria, eu preciso ter representantes que de verdade representam a vontade do coletivo, e não a vontade do gabinete, do prefeito ou do vereador. Não que não pode ser, porque às vezes o interesse que é do povo é o mesmo que está no interesse do governo. Mas o que ocorre hoje da participação é uma participação de automanipulação, como você disse, e a gente não consegue fiscalizar, porque como é que o conselheiro pode fiscalizar se o próprio vereador dele votou contra alguma ação e ele vai lá no hospital para fazer políticas públicas? Não vai acontecer. Perfeito. Então, sim, mas a gente precisa ter participação popular. Né? Se a representatividade funcionasse, a gente não precisaria estar falando de democracia direta. A gente precisa ter participação popular, a gente precisa ter realmente os 300 mil lá fazendo pressão popular. Tá? Eu lembrei agora o que eu ia falar. Lá, levantando, na primeira reunião que eu fui, eu fiz exatamente, eu vi que a queixa era a falta de médico e que os médicos simplesmente estavam presentes, mas estavam ausentes. É uma mágica fantástica. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar num aplicativo, software livre, né, que rodasse tanto na internet quanto nos tablets, que é muito fácil fazer isso, que o médico falaria em que paciente ele está atendendo. Então, eu sou paciente 1881, estou lá na minha ordem de requisição lá, então ele está me atendendo. Então, minha esposa está lá na sala dele, por exemplo. Né? Então, aí eu estou lá esperando, o cara do lado olha assim, está vendo no placar lá, tem 3 médicos, ele está atendendo lá, ele olha, tem 4 pessoas ali, você é o 18, sou. Você é o 1830, sou. Entendeu? Quer dizer, então ele está vendo fisicamente ali, ele está fiscalizando. Então o próprio povo está fiscalizando. Como é que o povo fiscalizou? Que você deu informação para ele. Quando você deu informação para ele, sim, hoje não funciona, mas é assim que tem que funcionar. Então quando você deu informação para ele, ele consegue fiscalizar. Se você não tem, por exemplo, ele chega lá no hospital, está sozinho. No prontuário está lá bonitinho, 3 médicos. Os 3 médicos assinaram, passaram o dedo, está tudo legal, só que eles não estão lá. Eles foram para casa, eles foram atender outro cliente particular. Então, o cara chega sozinho, ele não tem informação, ele senta lá e fala, puxa, isso aqui está faltando médico. E na verdade tem 3 médicos, ele teria que ter briga dos 3 médicos, não, é meu, eu quero me atender. E o cara está lá esperando 5 horas, 6 horas, porque não tem 3 médicos. Então, e por outro lado, quando isso está tudo informatizado, você tem a informação automática. Então, por exemplo, quando a fila aumentou, teria a informação que tem 3 médicos, beleza, mas precisa ter 10, porque tem 10 pessoas esperando. Então, aí, o banco, né, o banco faz esse controle obrigatório pelo Banco Central, né? Então, ele dá um papelzinho para uma pessoa e vê quanto tempo ele levou para entregar para o médico. Né? Então, baseado nesse papelzinho, ele registra essa informação e vai para o sistema e ele vê, olha, o tempo médio de atendimento não podia ser 1 hora, tinha que ser 30 minutos, então está faltando médico. Então, 70% desse mês faltou médico. Quantos? Estatisticamente você vê, tinham 3, faltou 1, 33%, tinha que ter 4. Então, para aquele setor faltou 33% de médicos, faltou 1 médico para aquele hospital naquele período. Então, a informação é que faz tudo e aí o fiscal é o próprio povo. Então, a participação popular e pressão popular. Então, essa é a única solução. Desculpa, mas...
Na verdade, bom, você falou que está precisando desde 2000, né? Porque eu trabalhei no setor participativo na gestão da mata. Eu era estudante de ciências sociais na PUC e fiz estágio, depois fui contratado durante os 4 anos. E ali eu percebi assim, a dificuldade, na verdade, de implementar um projeto como esse. Assim, porque esse é um projeto pedagógico que vai muito de como as pessoas também entendem e recebem a proposta, como elas vão se também aprendendo a lidar com o processo, né, de assembleia pública, também como que a prefeitura entrega, para garantir transparência, como que você devolve para a pessoa as informações em relação ao que foi votado ali decidido na Assembleia. E realmente não está. Para o público tem uma dificuldade muito grande em fazer isso. Mas eu queria entender de você, eu sou filiado recente na rede e tal, entender qual que é a dificuldade, por exemplo, de implementar um projeto como esse na rede. E eu digo isso porque, por exemplo, eu fui agora na Europa no começo do ano, passei por Berlim, e em Berlim os caras têm o Partido Pirata, que existe há 4 anos mais ou menos, e eles conseguiram eleger 15 deputados estaduais na primeira eleição que eles participaram. E foi muito louco assim entender, porque eles, por ser um partido que vem desse movimento online, digital e tudo mais, eles têm uma ferramenta lá que eles chamam de Liquid Feedback, que é uma plataforma digital, que é aberta inclusive, e que eles usam tanto para... Só os filiados podem acessar a plataforma, mas é a forma que eles encontraram para consultar os filiados em relação à atuação deles legislativa. Posso fazer Mas é que funciona tanto para o partido, quer dizer, eles usam tanto para as decisões relativas ao partido, quanto para as consultas relativas à atuação parlamentar deles. Eu entendo a dificuldade disso ser aceito para fora, mas quais são as dificuldades hoje em implementar isso num partido como a rede, que é menor, e existe há mais tempo, assim, informação e tudo mais. Porque eu acho que eu até vejo, eu estava conversando com o Reginaldo aqui agora, existem vários caldos que eu vejo a galera tomar e que poderiam ser resolvidos se a gente tivesse uma plataforma como essa funcionando. Exatamente o que eu conversei com o Luciano. Só um comentário, o Liquid Feedback, o Partido Democrata também está usando. Sim, também está usando o mesmo sistema, inclusive americano. E que é gratuito, isso está aberto. Eu conversei com os caras que são desenvolvedores, é livre, quer dizer, qualquer partido, qualquer governo, não sei, é só. Para mim é só a gente levantar a mão e exigir. Né? Quer dizer, lógico, nós teremos problemas em implementá-los, nada é assim fantástico, né? Tem dificuldade em implementar, a parte de sistemas, existe uma problemática de se fazer o sistema, mas também existe uma problemática de se implantar o sistema. Então, não é assim, resolvemos hoje, amanhã está tudo funcionando. É muito mais de treinamento e de exigência nossa, dos filiados não executivos, vamos dizer. Né? Quer dizer, então, nós filiados, querendo que a horizontalidade funcione realmente, temos que exigir essas transparências 100%. Né? Então, acho que essa situação é claríssima e precisa. A rede tem que internamente ser 100% transparente, né? E aí eu tenho que elogiar o Hangout, né? Todos os transmitidos, né? Online, o pessoal poder participar online. Só isso já é uma coisa que se super elogiar a rede, né? Mas aí a gente tem dificuldade, né? Isso é uma dificuldade mesmo monetária. Transferir o texto dos hangouts, né? Dos vídeos, que foi discutido, automaticamente em texto, para poder... O que foi discutido naquela reunião? Você não tem que ler 3 horas de vídeo. Mas a ata, às vezes, a ata é um super resumo, mas às vezes um tópico que era interessante foi dito lá, vai ter que se falar mais 50 vezes porque foi um tópico que não foi citado na ata. Sim. Mas até chegou uma decisão importante lá e era importante. E aí não foi colocado na ata. Então, o que foi dito, às vezes é importante. Então, a transferência inteira do que foi dito. Já existem alguns projetos de fazer isso também automático. O Google tem... Mas na rede não existe um movimento em relação a isso. Não é só nós somos aqui um movimento em relação a isso. Entendi, tá. Então, garanto que nós somos um movimento.
Só para que realmente não. E você agora é um dos líderes. Todos os líderes são tais. Mas Então, mais todos somos líderes falta em cada mesmo. região. Falta mesmo. Como partido, a rede ainda não atua como rede, com conexão de pontos, com conexão de internet, com modo virtual de processos, de transparência. A rede ainda, como partido, carece muito disso. A rede sofreu muito no seu processo de formação e a construção de consenso foi, desde o serviço, colocado como um ponto alto. A discussão, poucos aqui estavam, acho que em Cabo Dias, esteve naquelas famosas 18 horas, né? 18 horas. Escolher pessoas para serem delegados, né? Então, foi um ponto alto da construção, 18 horas, né? A gente começou em dia uma madrugada para escolher delegados, foi um processo difícil, mas único e diferente, e isso infelizmente não voltou a ser repetido, porque as construções não passaram por essa linha de vamos levar tempo a ser construído, como 5 estrelas também já na Itália gasta tempo na construção de consenso. O Hangout realmente, mas a gente parou nisso, e em muitos coletivos isso decaiu muito. Às vezes não tem o Hangout, já a internet, e você sabe se tem internet no país, não é? A gente tem que encontrar locais que tem internet, utilizar 3G, a gente tem que pensar em tecnologia. Eu acho que falta dentro da rede, talvez um grupo de trabalho de inteligência, um GT de inteligência que pode ser ligado a alguma coordenação de organização, para que pessoas que tenham esse tipo de conhecimento possam se conectar e possam pensar assim, então vamos trazer lá do Partido Pirata esse modelo e vamos implantar no nosso coletivo. Talvez num coletivo não dê certo, mas talvez no outro dê certo o modelo que possa ser exportado para uma possível estadual, que possa ser exportado para uma possível nacional. Agora, se é nacional ou estadual para querer, basta mostrar como ferramenta que está sendo utilizada. Nós estamos ainda muito aquém de informações. Gente, é possível que hoje no